seguida, mandamos bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquela que através do seu esforço e sacrifício ensinou à humanidade a palavra da unicidade, juntamente com os seus ilustres companheiros sahabas e aqueles que seguir esta mesma linha reta até o derradeiro dia. Caros, respeitosos, queridos irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, hoje vamos falar de um tema muito importante, dando continuidade. Vamos falar das consequências da injustiça. As consequências da injustiça, Allah subhanahu wa ta'ala descreve enormes consequências que resultou isto, de facto, de uma dada injustiça em certos povos. A injustiça, infelizmente, é uma coisa não bem-vinda na sociedade, apesar que é a coisa mais frequente e mais praticada na sociedade. A injustiça divide-se em duas partes. Existe a injustiça ligada diretamente aos princípios básicos da religião, na parte do Aqida, e existe injustiça, e a outra parte da injustiça está também ligado a princípios básicos da religião, mas na parte dos direitos humanos. Então, essas duas partes são muito importantes, cada muçulmano em particular, saber, e quando ter uma dessas certas coisas, saber que não, eu estou a transgredir certas decisões, certos mandamentos. A injustiça, de uma forma geral, é você cortar a prioridade ou o direito de certa pessoa e não lhe fazer chegar ou não lhe dar este respeito que a pessoa merece. Então, se nós analisarmos, Allah subhanahu wa ta'ala, ele descreve em vários versículos a injustiça e principalmente ele, quando traz as consequências, esse sendo o nosso tema, ele descreve a injustiça cometida por certos reis. Isto para servir como uma grande lição, principalmente a camada da liderança e, em geral, para servir como exemplo de todos os crentes. A injustiça, Allah subhanahu wa ta'ala, ele quando fala da injustiça ou da injustiça na parte religiosa, o shirk é uma das injustiças que descreve como injustiça maior. Neste ponto, os almos, por facto da injustiça, o shirk ser uma das injustiças maior, chega-se à conclusão de dizer, então, a injustiça do shirk, nós sabemos qual é o grau do shirk no dini. Os almos descrevem que a injustiça do shirk, eis que nós sabemos que é um dos únicos pecados que Allah não perdoa, a injustiça do shirk está dentro da injustiça global. Em poucas palavras, quer dizer, a injustiça é maior ou é grave perante Allah do que o shirk. Porque o shirk é uma das injustiças, é uma das coisas maléficas que faz parte da injustiça. Então, a injustiça toda ela em comum é mais perigoso perante Allah do que o próprio shirk. É por isso que o Luqman, ele quando aconselha o seu filho, como Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Recorda o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando o Luqman disse ao seu filho, quando aconselhava-lhe, يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Oh, meu querido filho, jamais associe a Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais faça shirk. Inna shirka la zulmun azim. Certamente o shirk é uma das grandes injustiças perante Allah. Então, esse shirk, que é uma das grandes injustiças perante Allah, está dentro da injustiça global. E neste contexto, nós vamos trazer a injustiça em todo ele e vamos trazer um dos reis referido na história como o rei mais injusto que passou na face da terra.
o faraó. O faraó ele é decretado como uma das pessoas mais injustas, porque ele conseguiu abater as duas partes da injustiça. A primeira parte, que é a parte religiosa. Ele parou no alto e ele disse, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Ele é que parou perante as pessoas em frente e ele gritou em voz alta que a partir de hoje eu sou o vosso Deus, o Altíssimo. Então, a primeira parte do Aqida, o faraó corrompeu. Quer dizer, ele, além só de fazer o próprio shirk, de adorar outra coisa, além de Deus, mas sim, ele ultrapassou, até se fez ele próprio como Deus. Esta é uma das injustiças mais graves cometidas na face da terra, que faz parte da injustiça, uma das partes é a injustiça da Aqida. E ainda o faraó, ele faz outra injustiça que tem a ver com direitos humanos. E terminou, arrebentou com a outra parte da injustiça. Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos traz no Surat Al-Qasas, ele diz, Tasin mim tilka ayatul kitabul mubin. Allah subhanahu wa ta'ala, ele abre este surat com essas letras, que isto implica a superioridade e a eloquência que o Coran tem. Tilka ayatul kitabul mubin. Esses são os versículos de Allah, claro e evidente, sem nenhuma dúvida. Natulu alayka min naba'i Musa wa Fir'aun. Certamente nós, ó Muhammad, vamos te contar a história do Musa alayhi salam e de Faraó, bil haqq, que nós vamos te contar essa história veridicamente como ocorreu. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele está a trazer esta passagem, esta história, e ele, não só o facto de constar no Coran, chegamos a uma clara evidência de que isto é algo que aconteceu. Esta é uma história verídica. Mas mesmo assim, Allah sublinhou aí, disse, bil haqq. Uma história verídica. Não é uma coisa narrada por homem. É uma coisa verídica. E ainda volta mais para frente. Liqawmin yu'minun. Essa história é para o povo dos crentes, o povo crente, as pessoas que creem, para extrair enormes lições. Esta é um dos pontos fundamentais. Toda a história que está no Coran não é para nós escutarmos e se entretermos. Mas sim, Allah diz, é para nós, no lugar de sermos crentes, extrairmos lá umas certas lições. O povo crente, os crentes, os muçulmanos, eles têm que ter esta habilidade. Cada história que Allah colocou no Coran, saber que existe uma história, existem muitas lições por lá se extrair. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq liqawmin yu'minun. Nós vamos te narrar a verdadeira história, o verdadeiro acontecimento que ocorreu no tempo de Musa alayhi salam e Faraó, para um povo crente, para poder raciocinar-se, para poder refletir, para poder ponderar naquilo que aconteceu. Se nós voltarmos em geral, no poder de Allah subhanahu wa ta'ala, a injustiça que o Faraó estava a cometer, Allah deu-lhe um tempo determinado. A injustiça que o Faraó estava a cometer, Allah deu-lhe um tempo determinado. Fez ele sonhar com alguém que nascia no tempo dele e via destruir o próprio reinado. O profeta Musa alayhi salam.
Ele no seu poder, já depois de se declarar que ele era Deus, e ele achou que tem solução para resolver isso. É por isso que Allah disse, é uma lição para o crente extrair um aproveitamento. Neste dado momento, ele decretou uma ordem, tendo em conta que quem pode tirar o poder é um homem. Então, a partir de hoje, todos os homens que nascerem serão sacrificados. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz no Corão depois, Inna Fir'auna, certamente o faraó, ala fil ard, era um rei tirano na face da terra. Era um rei tirano na face da terra. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا. E dentre uma das corrupções que ele fazia no seu reinado, ele dividia as pessoas em classes. Essas são as táticas de um rei corrupto. Dividir as pessoas em classe. Para o quê? Allah, ele disse, يَسْتَضْعِفُ, para ele enfraquecer طَائِفَةً minhu. Começar a enfraquecer o grupo por grupo. Grupo por grupo. Então, foi a tática que o faraó usou. E não só, Allah ainda continua no mesmo versículo. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. E ele degolava as crianças recém-nascidas, homens, rapazes, e deixava viver as mulheres. Então, Allah subhanahu wa ta'ala fecha o versículo, Innahu kana minal mufsidin. Certamente o faraó era um dos grandes corruptos na face da terra. Então, aqui neste versículo, Allah é que descreve o nível da corrupção do faraó no outro lado. Quer dizer, no outro lado, o que diz direitos humanos. A primeira parte, ele declarou-se abertamente que ele é um Deus. E a segunda parte começou a corromper. Dentre uma das coisas é tirar a vida. Este é o problema sério do poder. Se o poder não é controlado, chega a este nível, não mede as consequências do que pode provocar. É por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falando da injustiça, ele diz no hadith, ثلاثة دعوات mustajab. 3 duas que não tem barreira perante Allah. 3 duas que não tem barreira perante Allah. Desde o momento que sai da boca, Allah está a receber. Primeiro dua, ele coloca lá Malikun Adil, o rei justo. O rei que sabe trabalhar e conviver com o seu povo. Cada dua que faz, Allah recebe no momento. E Allah aceita. Então, este é o presente de um rei, de um dirigente justo. 2, وَظَالِمٌ, o dua do injustiçado. Se um injustiçado levantar as mãos e queixar perante Allah daquilo que está a ser injustiçado, o dua dele não tem barreira. Allah recebe na hora. E o terceiro, وَصَائِمٌ حِينَ يَفْطَرُ, o dua do jejuador quando estiver a quebrar o jejum. Então, nós, pegando até nesta última parte, nós temos essa crença e acreditamos, é por isso que sempre antes de quebrarmos o iftar, o nosso jejum, nós se concentramos para pedir a Allah. Porque sabemos que aquela hora é a hora do pico, que Allah aceita. Então, neste contexto, aquela crença que nós temos, Allah também aceita mais 2 duas daquele nível. De um rei justo
e assim como de uma pessoa injustiçada. E ainda o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele volta a acrescentar, a dizer que al-zalimu yanamu wa ainul mazlumu muntabih. Por que isto acontece? Porque Allah aceita o doar do oprimido, o doar do injustiçado. Porque aquele que injustiçou, enquanto está numa forte soneca ou numa forte dormida no sono, o olho daquele que foi injustiçado está aberto durante a noite, só a lembrar do que está a passar, do que está a sofrer por causa de outra pessoa. É por isso que o doar deste não tem barreira. Então, o faraó foi uma das pessoas, e Allah está a dizer que esta é uma história que temos que extrair lições. Aqui o faraó cometeu 4 irregularidades. Neste, Allah aqui menciona. A primeira irregularidade, inna fir'auna ala fil ard. O faraó era um rei tirano, ditador. Esta é a primeira irregularidade. Todo rei, quando é mandado na face da terra, que já antes falamos, é para vir ajudar o seu povo. É para vir simpatizar-se com o seu povo. Porque certamente Allah, ele sabe porque escolheu a ele. Allah nunca faz escolhas erradas. Mas nós é que erramos depois de Allah nos escolher. É por isso que nós podemos dizer, não, mas Allah destinou para que escolhesse esse rei injusto. Isto é como o Islã. Há muita gente que não sabe o muçulmano e Allah escolheu a nós. Se você não fazer salat, vai dizer porque Allah destinou para eu não fazer salat. Allah já te escolheu para você ser muçulmano. E cabe a ti ser responsável daquilo que Allah te escolheu. E se não cumprir, vai te castigar da mesma, apesar de ter escolhido para ser muçulmano. É a mesma coisa. O rei, o líder, foi escolhido. Então cabe a ele controlar-se nos termos que diz respeito um comando bom, uma boa liderança. Então, uma das coisas é que o faraó era um rei, era um tirano, ditador. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا. E ele começou a dividir as pessoas em classes. Quer dizer, essas são táticas de um rei ditador e corrupto. Por que está a dividir em classe? Para qualquer coisa, reivindicação que existir, as pessoas não estarão unidas. Outros vão estar de acordo e outros não vão. Então, dificilmente, estes vão se unir. Esta é a tática maior que Allah está a trazer. Então, divide. Outros se sentem patrões, outros se sentem melhores, outros se sentem, enquanto existe outra classe, e depois, então começa a pegar os grupos mais frágeis a enfraquecer. Então, esta é a tática que o faraó usava na sua liderança. Mas Allah, por que está a nos contar isto tudo? Por que está a nos contar todos estes passos? É uma coisa muito engraçada dentro desta passagem. Allah quer nos mostrar, você, independentemente que usa qualquer tática, no dia que Allah prescreveu que este poder vai terminar, não terá barreira. Esta, de todas as táticas que Faraó usou, e depois chegou, começaram a matar, yuzabbihu abina'ahum, até matar os homens. Você se mata os homens, o que está acontecendo? É por isso que normalmente, quando há uma situação desta, os homens é que sofrem mais. Esta faz parte da tática também de uma liderança justa. Então, mas com tudo isto, Allah, ele deixa um sinal muito evidente. Então, nisto tudo, estamos aqui a falar das consequências. As consequências que a injustiça pode trazer.
Uma das consequências, Allah subhanahu wa ta'ala, ele traz enormes versículos. Uma das consequências da injustiça é que destrói o país. Essa destruição, independentemente, pode vir da parte diretamente de Allah, que isto tem a ver com calamidades, e pode vir na parte da própria revolta popular. Então, quando isto acontece, quando Allah diz, quando isto acontece, é uma chamada de atenção. Chamada de atenção para todos os líderes. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَاهُمْ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. Certamente nós já destruímos várias cidades antes de vós, pela uma causa, quando eles tornaram-se corruptos. Então, este é um dos motivos maiores. E Allah está a pôr no Corão essas passagens para nós, como crentes, eu sempre tenho dito isso, nós podemos mudar muita coisa que nem o próprio governo pode fazer. Com a obediência a Allah, fazer o duá, fazer istighfar e pedir o mais vezes que cada um conseguir. Isto sim pode mudar esta situação. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, nós certamente já destruímos várias cidades. E o motivo principal que nos levou a destruir estas cidades é por causa de enorme injustiça que se cometia. E ainda diz no outro versículo, وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. E recorda daquelas cidades que nós destruímos quando os líderes e o povo, eles injustiçaram-se. Então, essa injustiça abrange a todos, como eu disse. Você pode injustiçar na parte do aqida. E você pode injustiçar na parte dos direitos humanos. Mas tudo faz parte da injustiça. E as consequências que isto virá, nos trará é esta resolução. Não teremos sossego. E Allah subhanahu wa ta'ala, à frente destes versículos, وَجَعَلْنَا مَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. E nós colocamos a destruição dessas cidades um tempo determinado. Foi dado um tempo. Oportunidade após oportunidade. Oportunidade após oportunidade. Oportunidade. Então chegou um tempo que Allah disse, não, já chega. Temos que acabar com todos. E este o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, quando Allah manda uma destruição, vão ser levados os piedosos, os pecadores, os honestos, os desonestos, serão carregados todos eles. E no dia de Qiyamah, Allah é que vai selecionar na base o imã de cada um. Quer dizer, esta situação não é um caminho de dizer que não, eu vou pedir, se há uma injustiça, vou pedir para Allah me salvar, eu não ser injusto, eu não cair nisto. Allah, ele vai, se há uma coisa, ele vai matar todos nós. E nós estamos a ver 2, 3 dias, em Cabo Delgado, passou um fenômeno, um ciclone, destruiu e matou. Quer dizer, fora da revolta popular, Allah está a aumentar mais, para dar a entender que Moçambique é uma coisa que não está bom. E isto tudo, como Allah diz, ele está a nos dar uma chamada de atenção, para nós ver se a gente volta para trás, a gente pensa como é que nós estamos a viver. Estas são as consequências que nós estamos a ter. O nosso país está a ser destruído aos poucos. E esses aos poucos é porque Allah está a nos chamar a atenção. E se nós não prestar atenção, não percebermos que há uma coisa que não está bom,
Vamos perceber o quanto é tarde. E este momento, não há de ficar ninguém. A Aisha radiallahu anha, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ela diz, ayuhlikuna wa fiha salihun. Ó profeta, quando a injustiça na face da terra está a ser enorme, será que seremos destruídos enquanto no meio de nós tem piedosos? No meio de nós tem piedosos, pessoas que fazem salat, pessoas que lêem Coran, pessoas que fazem tahajjud, fazem dua, ensinam, dão palestra. Isto vai acontecer, a destruição vai nos alcançar enquanto nós estivermos nessas situações. O profeta disse, Naam, idha kathuru al-khabas. Ele sim, quando a injustiça ser maior, nem alimo, nem hafizi, ninguém vai conseguir travar isso. Allah vai vos destruir. E hoje o que nós estamos a passar, aos poucos, nós estamos a ver é Moçambique, mas isso, o pouco, quase todo mundo está a passar isso. Nós estamos a lutar do risco que Allah já preparou antes de nós nascermos. Não é possível. Você quando está na sua casa, se tem 5 filhos, você não vai ter 5 filhos, mas não vai conseguir sustentar. Não é possível em Moçambique ter 32 milhões e Allah, que é o sustentador, não dar comida para 32 milhões. Isto é impossível. Dentro de um dos nomes de Allah é Razak, o sustentador. Agora a pergunta é, por que outros não comem? Uma das coisas, este tema é muito longo, nós vamos dar continuidade. Uma das coisas muito importantes que Allah destaca, que isto é uma lição principalmente para Moçambique, mas a nível mundial, todos os exemplos do Coran é para, a partir do pequeno até o grande, de qualquer país que seja. Nós decoramos este surat Ilaf Quraish. Allah subhanahu wa ta'ala, no fim deste surat, ele coloca uma coisa muito importante. E esta coisa, qualquer governo no mundo, se não conseguir fazer, não terá sossego. Qualquer governo. 2 coisas só que estão neste surat. Allah diz, Ilaf Quraish, Ilafihim rihlat al-shita'i was-sayf, falyabudu rabbahum, rabb hadha al-bayt, alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Depois de trazer essa história, a história deste surat é muito grande. Alladhi at'amahum min ju', Allah, aquele que lhes alimentou quando estavam com fome. Wa amanahum min khawf, e protegeu a eles do medo. Quer dizer, se um país não consegue alimentar o pobre e proteger o rico, nunca vai estar bem. 2 coisas. Este país nunca vai estar bem. E hoje, os nossos ricos estão todos assustados, sequestros. Os nossos pobres, todos estão de qualquer maneira de fome. Um versículo pequeno. Se um governo não consegue cumprir com isto, é um problema sério. Alladhi at'amahum min ju'. Allah que alimentou a vocês quando estavam com fome. Wa amanahum min khawf. E protegeu do medo quando vocês tiveram medo. Essas 2 coisas são as qualidades que protege o próprio governo e protege também toda a sociedade. Então vamos pedir que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos a compreensão do pouco que acabamos de ouvir, que Allah subhanahu wa ta'ala dê de comer aos nossos pobres e Allah subhanahu wa ta'ala proteja os nossos ricos em Moçambique. Wa akhru dawana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.